Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Nogueira, esse é o canal Vida Simples. A gente está aqui para fazer mais um vídeo hoje reflexivo aí, né? Pensando em toda essa pandemia que a gente tem passado nesses últimos tempos, né? Esses últimos dias, semanas aí, para alguns até um pouco mais, né? Em outros países. E é um vídeo que eu intitulei de O Nevoeiro. O Nevoeiro, ele vai falar um pouquinho sobre os aspectos que começam a se tornar sutis. A gente estava falando no último vídeo, né, sobre a casa, que são os aspectos grosseiros, os aspectos materiais do nosso ser, né? Tanto o nosso corpo físico, lembram? Né? A nossa casa, a estrutura, e também nosso planeta Terra, né? Que são as estruturas físicas com as quais a gente se identifica, né? Com as quais a gente tem necessidade ou uma certa é, é, inseparabilidade, né? Assim, eu não consigo me separar deles para me tornar um ser vivo, né? Eu preciso de todas essas estruturas físicas para me manifestar como um indivíduo, tá bom? Ok. A partir do momento que eu tenho essas estruturas, né? Estou cuidando delas, né? Estou cuidando do meu corpo físico, estou cuidando da minha casa, estrutura, assim, né? Mantendo ela limpa, mantendo ela sem tralhas, né? Sem acumular coisas. Eu estou fazendo manutenções, né? Para minha casa ficar saudável. Eu estou cuidando do meu planeta. Eu não agrido, eu não consumo de forma desenfreada. E assim por diante, a gente passa então a se questionar quem é que pensa, né? Quem é que está agindo por detrás dessa matéria, né? Qual que é o aspecto sutil que movimenta tudo isso, ou que arquiteta tudo isso, né? Para os orientais e também para nós ocidentais de um modo geral, a gente pensa logo na mente, né? Nos aspectos mentais, no cérebro, né? No pensamento, no raciocínio, na memória, né? Tudo isso vem a nossa mente logo de cara, né? Porque é ela quem faz tudo isso. Só que assim, para os orientais, de um modo geral, a mente ela é só um aspecto grosseiro. Óbvio que ela já é sutil, mas ela é o aspecto grosseiro do sutil, tá? Por quê? Porque ela é um aspecto que simplesmente age e reage de acordo com o ambiente, tá? Então, quanto mais limitado nós estamos, assim, né, no sentido de consciência, no sentido de amplitude, no sentido de unidade, né, de entender que esse todo é um só indivisível, mais a mente ela pode criar ilusões ou mentiras sobre a nossa vida, do tipo, eu, sei lá, acordo com o pescoço travado. Ah, putz, eu preciso trocar meu travesseiro, né? Depois de um almoço, eu me senti meio desconfortável, assim, né? No estômago. Eu falo, putz, aquele almoço não me caiu bem. Então a gente tem essa visão, de certa forma, um tanto limitada, porque a gente acredita que tudo que acontece na nossa vida, ela aconteceu logo após, né, de eu ter sentido alguma coisa. E a gente precisa entender que é muito além disso, né? A gente precisa ampliar essa nossa consciência, né? Ou seja, sair dessa mente trivial que simplesmente avalia acontecimentos e interpreta eles e tentar colocar isso numa esfera maior, né? numa dimensão diferente dessa que a gente já vive. Tá? Toda essa tentativa, né, de manipular a natureza, de fazer do jeito que a gente quer, ainda é uma mente muito limitada. Né? Ela está muito curta ainda, ela não conseguiu expandir, ela não conseguiu crescer na direção da compreensão do indivisível. Né? Então, se a gente tivesse um pouco mais de consciência, eu estou nesse barco também, assim, porque é uma luta diária, a gente lidar com essa mente que divide tudo, né, que separa tudo, que coloca lá de um lado e de outro, duas listinhas, né, do yin e do yang, do bom e do ruim. A gente vai tentar sempre julgar de alguma forma, tá? É essa mente divisível que acaba levando a gente para esses lugares, né, do tipo, azeitona da empada, preciso trocar meu colchão. E aí tem um outro aspecto da mente, quando ela começa a se flexionar, quando ela começa a se estender um pouco mais, que começa a compreender
as suas ações e as suas reações, não tão imediatas, né? Mas questões que vão para além do indivíduo, né? Você como indivíduo, e também de você como parte de um todo, né? Seres humanos, raça humana, planeta Terra e assim por diante, tá? Por exemplo, né? A gente também vê, fala, nossa, que fantástico, né? A nossa medicina, a nossa ciência, ela consegue prolongar a vida, né, de uma certa forma. E a gente está falando de medicamentos, a gente está falando de intervenções cirúrgicas, né, de questões, a gente acha isso fantástico, não é maravilhoso? E é mesmo, né? Mas a hora que o vírus faz isso, a gente acha que ele é um cretino, né, do tipo, nossa, esse vírus, que cretino, ele se transmutou, né, ele se adaptou, nossa, que desgraça, né? A gente vê isso com maus olhos. Olha que curioso, ele só está sendo um espelho para nós mesmos, né? A gente está meio que brincando aqui também com a vida, né? De Deus tentando prolongar a vida, e o planeta ele acaba ficando super povoado, né? Então, não estou criticando ciência, sabe? Assim, eu estou só mostrando os fatos, né? Do porquê que quando é com a gente acha que é super lindo e fantástico, e quando é com os outros, a gente acha que é ruim, né? Nós somos simplesmente um reflexo dessa natureza também, tá? Então o olhar do nevoeiro é esse, né? Quando a gente está limitado, a gente parece que está andando dentro de um nevoeiro, ou seja, eu consigo ver muito pouco além daquilo da minha visão, né? Eu estou ali tentando, 1 palmo, 2 palmos na minha frente é o que eu consigo visualizar, né? Então andar no nevoeiro é manter a mente limitada, né? E depois que a gente consegue expandir a consciência e sair desse nevoeiro, né, ou começar a dissipar esse nevoeiro, é que a gente começa a perceber as coisas com um olhar um pouco mais distante e consciente, né, entendendo que tudo isso que a gente vive aqui é uma parte transitória da nossa vida, né, que esse corpo ele é transitório, que essa mente ela é transitória, a gente pode expandir essa consciência para algo que é eterno, tá bom? Então acho que mais uma vez o vírus trazendo aí uma lição para a gente, tá? Então fique aí com o vislumbre do que seria essa amplitude do nevoeiro. Uau! Gente, um abraço. Até breve, a gente se vê em outros vídeos.